A Escola de Frankfurt foi um movimento filosófico e sociológico que surgiu no início do século XX e se consolidou no Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Seu principal objetivo era desenvolver uma abordagem crítica da sociedade contemporânea, analisando as estruturas de poder, os meios de dominação e a influência da cultura na manutenção do status quo. O movimento se estruturou a partir de uma fusão entre diferentes tradições intelectuais, sendo influenciado principalmente por três grandes correntes: o marxismo ocidental, a filosofia idealista alemã, particularmente Hegel, e a psicanálise freudiana. A partir dessas bases, os pensadores da escola de Frankfurt criaram a teoria crítica, um modelo de pensamento que se diferenciava do marxismo ortodoxo ao incorporar uma análise mais profunda das relações culturais e psicológicas na sociedade capitalista. Contexto de surgimento. A Escola de Frankfurt foi fundada em 1923, durante um período de instabilidade política e social na Alemanha. A Primeira Guerra Mundial, 1914-18, havia deixado o país em crise e a Revolução Russa de 1917 serviu de inspiração para debates sobre as possibilidades de transformação social. No entanto, a ascensão do nazismo nos anos 1930 obrigou muitos dos seus integrantes a fugir para os Estados Unidos, onde passaram a desenvolver seus trabalhos em universidades como Columbia, em Nova York. Principais influências filosóficas. Marxismo ocidental. Diferente do marxismo tradicional, que enfatizava as condições econômicas e materiais, os frankfurtianos estavam interessados em entender como a ideologia, a cultura e a subjetividade mantinham as estruturas de dominação capitalista. Inspiraram-se em Karl Marx, mas rejeitaram leituras deterministas da história. 2. Filosofia idealista alemã, Hegel e Kant. O pensamento de Hegel influenciou a escola de Frankfurt na ideia de que a sociedade evolui por meio de contradições e conflitos dialéticos. Além disso, adotaram a noção de crítica radical da razão, influenciados também por Immanuel Kant. 3. Psicanálise freudiana. Sigmund Freud trouxe uma nova compreensão sobre a psicologia do indivíduo e sua relação com a sociedade. Autores como Herbert Marcuse utilizaram a psicanálise para explicar como os desejos e a repressão internalizada ajudavam a manter o sistema capitalista funcionando. Objetivos e abordagem. O propósito da Escola de Frankfurt era ir além da simples interpretação do mundo. Seu objetivo era transformá-lo. A teoria crítica propunha uma análise interdisciplinar que combinava filosofia, sociologia, psicologia, economia e estética, para compreender como os sistemas de dominação se reproduzem e como seria possível resistir a eles. Um ponto central do pensamento frankfurtiano era a crítica à modernidade e ao progresso, especialmente a ideia de que a racionalidade técnica e científica poderia levar automaticamente a uma sociedade mais justa. Na obra Dialética do Esclarecimento, 1944, Theodor Adorno e Max Horkheimer argumentaram que a razão instrumental, usada para organizar a sociedade de forma eficiente, também servia para legitimar regimes autoritários e a exploração econômica. Em resumo, a Escola de Frankfurt não era um movimento homogêneo, mas sim um conjunto de pensadores que compartilhavam uma visão crítica da sociedade e buscavam entender os mecanismos culturais, psicológicos e sociais que mantêm as desigualdades e as formas de opressão. Seus trabalhos influenciaram diversas áreas do conhecimento, como filosofia, sociologia, teoria da comunicação e estudos culturais, deixando um legado que permanece até os dias de hoje. A Escola de Frankfurt contou com diversos pensadores que contribuíram significativamente para a teoria crítica, cada um com abordagens e ênfases distintas. A seguir apresento os principais nomes e suas contribuições. Max Horkheimer, 1995-1977, o criador do conceito de teoria crítica. Horkheimer foi um dos fundadores e diretores do Instituto de Pesquisa Social, sendo responsável por consolidar o conceito de teoria crítica. Ele defendia que a filosofia deveria ir além da mera interpretação da realidade, buscando transformá-la. Principais ideias. Diferenciou a teoria crítica da teoria tradicional. Enquanto a última apenas descrevia os fenômenos sociais, a primeira tinha um compromisso emancipatório. Foi coautor, junto com Adorno, do livro Dialética do Esclarecimento, 1944,
no qual argumentou que a razão moderna, ao invés de libertar o ser humano, foi instrumentalizada e usada como ferramenta de dominação. Estudou o papel da cultura na manutenção do sistema capitalista e criticou a sociedade industrial por alienar os indivíduos. Theodor Adorno, e crítico da indústria cultural e do autoritarismo. Filósofo, sociólogo e musicólogo, Adorno é um dos nomes mais conhecidos da Escola de Frankfurt. Seu trabalho combinou filosofia, estética e teoria social para analisar a alienação na sociedade capitalista. Principais ideias. Criou junto com Horkheimer o conceito de indústria cultural, que explica como os meios de comunicação e o entretenimento padronizam o pensamento e mantêm a dominação social. Foi um crítico da cultura de massa, argumentando que produtos culturais industrializados impediam a reflexão crítica dos indivíduos. Participou do estudo sobre a personalidade autoritária, relacionando a cultura de massas e a propaganda política com o crescimento do fascismo. 3. Herbert Marcuse, 98-1979. O filósofo da rebeldia e da contracultura. Marcuse ficou conhecido por suas críticas ao capitalismo e por sua influência nos movimentos estudantis da década de 1960. Ele combinou marxismo e psicanálise freudiana para entender como a repressão social era internalizada pelos indivíduos. Principais ideias. No livro Eros e Civilização, 1955, propôs que a repressão sexual e emocional era usada como ferramenta de controle social. Em O Homem Unidimensional, criticou como o capitalismo avançado eliminava a capacidade de contestação dos indivíduos, criando uma falsa sensação de liberdade. Inspirou os movimentos da contracultura, defendendo que grupos marginalizados, jovens, estudantes, minorias, poderiam ser os novos agentes da revolução. Walter Benjamin, 1892-1940, Estética, História e Cultura. Benjamin é conhecido por seus estudos sobre cultura e história, incorporando ideias marxistas e místicas ao seu pensamento. Ele se preocupou com a relação entre arte, tecnologia e política. Principais ideias. Em A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, 36, analisou como a massificação da arte, fotografia, cinema, alterou sua função política e social. Criticou a noção tradicional de progresso, argumentando que a história não avança de forma linear, mas é permeada por rupturas. Defendeu que a memória e a arte poderiam ser usadas como resistência contra as narrativas dominantes do capitalismo. 5. Jürgen Habermas. A comunicação e a razão dialógica. Habermas pertence à segunda geração da Escola de Frankfurt e reformulou a teoria crítica para incluir novas perspectivas sobre linguagem e comunicação. Principais ideias. Criou a teoria da ação comunicativa, defendendo que a comunicação racional e argumentativa poderia ser um caminho para a emancipação social. Propôs o conceito de esfera pública, analisando como o debate democrático foi sendo corroído pela influência da mídia e das grandes corporações. Diferente de Adorno e Horkheimer, Habermas acreditava que a modernidade ainda poderia ser resgatada e usada para fins emancipatórios. Conclusão: a Escola de Frankfurt não foi um grupo homogêneo, mas sim um conjunto de pensadores com preocupações comuns sobre dominação, cultura e sociedade. Seus membros contribuíram para a filosofia, sociologia, estética e política, deixando um legado que ainda influencia o pensamento crítico contemporâneo. A teoria crítica desenvolvida pela Escola de Frankfurt se diferencia do marxismo ortodoxo positivismo em vários aspectos, principalmente em sua abordagem da sociedade, da cultura e do conhecimento. Abaixo explica essas diferenças detalhadamente. Diferença entre a teoria crítica e o marxismo ortodoxo. O marxismo ortodoxo é baseado em uma interpretação rígida dos escritos de Karl Marx e Friedrich Engels, enfatizando o materialismo histórico e dialético. Para essa corrente, as mudanças sociais ocorrem principalmente por meio das transformações econômicas e da luta de classes. O marxismo tradicional acredita que o proletariado, ao se conscientizar de sua exploração, lideraria a revolução e instauraria o socialismo. A teoria crítica da Escola de Frankfurt compartilha alguns princípios do marxismo, mas rejeita seu determinismo econômico e sua visão simplista da história. Os pensadores franquianos argumentavam que a dominação
não era apenas econômica, mas também cultural e psicológica. Algumas das principais diferenças incluem: 1. Crítica ao determinismo econômico. O marxismo ortodoxo via a infraestrutura econômica, modo de produção, como a principal força que molda a sociedade. A teoria crítica afirmava que a cultura, a ideologia e a psicologia coletiva também desempenhavam um papel fundamental na manutenção do sistema capitalista. ênfase na cultura e na ideologia. Enquanto o marxismo tradicional acreditava que a cultura era apenas um reflexo das condições materiais, os frankfurtianos mostraram como a cultura podia ser um meio ativo de dominação. O conceito de indústria cultural, desenvolvido por Adorno e Horkheimer, explica como filmes, música, a rádio e televisão transformam os indivíduos em consumidores passivos, impedindo a consciência revolucionária. 3. Influência da psicanálise. O marxismo ortodoxo não analisava profundamente a psicologia dos indivíduos. Herbert Marcuse e outros frankfurtianos usaram a psicanálise freudiana para explicar como a repressão social era internalizada, tornando os trabalhadores conformados ao invés de revolucionários. 4. Crítica à ilusão revolucionária. No início do século XX, os marxistas acreditavam que a classe trabalhadora inevitavelmente se rebelaria contra o capitalismo. A Escola de Frankfurt, vendo a ascensão do nazismo e a acomodação da classe operária ao consumo, percebeu que as pessoas podiam se adaptar à opressão sem se rebelar. Portanto, a teoria crítica rompe com o marxismo ortodoxo ao reconhecer que a dominação ocorre não apenas na economia, mas também na cultura e na subjetividade humana. Diferença entre a teoria crítica e o positivismo. O positivismo, influenciado por Auguste Comte e mais tarde pelo Círculo de Viena, defende que o conhecimento verdadeiro deve ser baseado em métodos científicos rigorosos e na observação empírica dos fatos. Os positivistas acreditavam que o progresso humano viria por meio do avanço da ciência e da razão. A escola de Frankfurt rejeitou o positivismo porque via nele uma forma de pensamento reduzida, tecnocrática e incapaz de questionar as estruturas de poder. Algumas das principais diferenças incluem: 1. Crítica à neutralidade científica. O positivismo afirma que a ciência deve ser neutra e objetiva, baseada apenas em dados. A teoria crítica argumenta que nenhum conhecimento é neutro. Toda produção de conhecimento está inserida em relações de poder e ideologia. 2. Racionalidade instrumental versus racionalidade crítica. O positivismo promove a razão instrumental, que busca resolver problemas técnicos sem questionar a estrutura social. A Escola de Frankfurt propôs uma razão crítica, que questiona os valores, o sistema e as consequências das tecnologias e do progresso. Exemplo: os frankfurtianos criticavam como a ciência e a tecnologia foram usadas para fins destrutivos, como no nazismo, racionalidade instrumental aplicada à guerra e ao extermínio. 3. Rejeição da sociedade tecnocrática. O positivismo acreditava que a ciência e a tecnologia levariam ao progresso inevitável. A teoria crítica argumentava que a tecnologia podia ser usada para fortalecer a dominação, tornando as pessoas conformistas e dependentes do sistema. 4. Valorização da filosofia e da dialética. O positivismo rejeitava a filosofia especulativa, privilegiando apenas métodos científicos rigorosos. Os frankfurtianos usavam a dialética, inspirada em Hegel e Marx, para entender as contradições da sociedade e da modernidade. Conclusão: a teoria crítica da Escola de Frankfurt se diferencia tanto do marxismo ortodoxo quanto do positivismo, ao propor uma abordagem interdisciplinar e mais complexa da sociedade. Ela rejeita o determinismo econômico do marxismo tradicional, incorporando elementos da cultura e da psicologia para entender como a dominação se perpetua. Ao mesmo tempo, ela critica o positivismo por ser uma forma ingênua e tecnocrática de pensar a realidade, desconsiderando os interesses políticos por trás do conhecimento. A proposta da Escola de Frankfurt era, assim, criar um pensamento crítico, reflexivo e libertador, que não apenas analisasse o mundo, mas ajudasse a transformá-lo. A Escola de Frankfurt desenvolveu uma abordagem crítica para entender a cultura e a comunicação dentro da sociedade capitalista. Seus pensadores perceberam que a cultura não era apenas um reflexo das condições econômicas, como sugeria o marxismo ortodoxo, mas sim um instrumento ativo de dominação. Eles analisaram como os meios de comunicação de massa e a indústria cultural contribuem para manter o status quo,
impedindo a consciência crítica e a transformação social. 1. O conceito de indústria cultural. A ideia central da Escola de Frankfurt sobre cultura e dominação foi formulada por Theodor Adorno e Max Horkheimer, principalmente no livro Dialética do Esclarecimento, 1944. Eles criaram o conceito de indústria cultural, que descreve como a cultura no capitalismo se tornou um produto padronizado, comercializado e usado como ferramenta de controle social. Características da indústria cultural: produção em massa. Os bens culturais, filmes, músicas, séries, livros, são produzidos como mercadorias, seguindo fórmulas previsíveis e repetitivas. Alienação do público. Em vez de estimular o pensamento crítico, a cultura de massa reforça comportamentos passivos e conformistas. Padronização e previsibilidade. O entretenimento moderno não busca desafiar o público, mas sim mantê-lo distraído e satisfeito com produtos culturais fáceis de consumir. Eliminação da arte autônoma. A arte, que antes poderia ser uma forma de crítica e resistência, é domesticada e transformada em mercadoria. Exemplos da indústria cultural. Adorno e Horkheimer analisaram Hollywood, a música popular e os meios de comunicação de massa, como exemplos dessa dominação cultural. Eles argumentavam que filmes, músicas e programas de televisão eram produzidos com fórmulas repetitivas que garantiam entretenimento sem desafiar as estruturas de poder. Por exemplo, os filmes seguem roteiros previsíveis, herói, vilão, reviravolta, final feliz, que reforçam valores dominantes. A música pop usa melodias simples e repetitivas que se tornam descartáveis, criando um ciclo de consumo constante. A mídia televisiva e radiofônica promove conteúdos sensacionalistas e superficiais, impedindo reflexões críticas. REP 2. O papel da comunicação e dos meios de informação. A Escola de Frankfurt também estudou como os meios de comunicação influenciam a percepção da realidade. Para eles, a comunicação não é apenas um meio neutro de informação, mas um instrumento de controle ideológico. A mídia como formadora de consenso. Jürgen Habermas analisou como a esfera pública foi sendo corrompida pelos meios de comunicação de massa. No passado, a opinião pública era formada por debates em cafés, jornais e espaços políticos. Hoje é moldada pela mídia, que impõe discursos prontos e limita o debate. A mídia cria narrativas dominantes, ou seja, versões da realidade que favorecem os interesses políticos e econômicos do sistema. Fake news e manipulação da informação. A escola ditava sobre o controle da informação antes da era digital. Hoje, a manipulação das notícias, a disseminação de fake news e o uso de algoritmos para reforçar bolhas ideológicas são extensões do que Adorno e Horkheimer chamavam de dominação cultural pela comunicação de massa. 3. Cultura como resistência. Papel da arte e da comunicação crítica. Apesar da crítica à indústria cultural, alguns pensadores frankfurtianos, como Walter Benjamin e Herbert Marcuse, enxergaram possibilidades de resistência cultural. Walter Benjamin, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Benjamin argumentou que a tecnologia transformou a arte, permitindo que ela alcançasse mais pessoas. Porém, essa reprodução técnica também retirou a aura da arte, tornando-a mais vulnerável ao controle ideológico. No entanto, ele via o cinema e a fotografia como potenciais ferramentas revolucionárias, desde que fossem usados para fins críticos e políticos. Diferente de Adorno, Benjamin acreditava que a cultura popular poderia ter um papel emancipador se usada para estimular a consciência social. Herbert Marcuse, a cultura como espaço de rebeldia. Marcuse via a arte como um dos poucos espaços onde ainda era possível imaginar uma sociedade diferente. Ele acreditava que a contracultura e os movimentos artísticos poderiam criar uma ruptura com a ideologia dominante. Exemplo: o movimento hippie e os protestos estudantis dos anos 1960 foram influenciados por Marcuse, que defendia que a arte e a cultura alternativa podiam questionar o sistema. Conclusão: a Escola de Frankfurt mostrou como a cultura e a comunicação podem ser tanto instrumentos de dominação quanto espaços de resistência. A indústria cultural transforma a cultura em mercadoria e impede a reflexão crítica, enquanto os meios de comunicação moldam a percepção da realidade para favorecer o sistema dominante. No entanto, pensadores como Benjamin e Marcuse também apontaram que a arte e a comunicação crítica podem ser usadas para resistir e desafiar as estruturas de poder.
Dessa forma, a relação entre cultura, comunicação e dominação é complexa. A cultura pode tanto alienar e reforçar o sistema, quanto estimular a emancipação e a contestação. Habermas e a reformulação da teoria crítica. Jürgen Habermas, um dos principais representantes da segunda geração da Escola de Frankfurt, reformulou a teoria crítica para torná-la mais aplicável ao mundo contemporâneo. Enquanto os pensadores da primeira geração, como Adorno e Horkheimer, destacavam a dominação social e a alienação provocadas pela indústria cultural e pela racionalidade instrumental, Habermas tentou reconstruir a teoria para oferecer soluções práticas. Seu foco foi substituir o pessimismo radical dos primeiros frankfurtianos por uma perspectiva mais otimista, baseada na possibilidade de uma sociedade mais racional e democrática por meio da comunicação. Para isso, ele desenvolveu conceitos como ação comunicativa, esfera pública e democracia deliberativa, da racionalidade instrumental à racionalidade comunicativa. Os primeiros teóricos da Escola de Frankfurt criticavam a racionalidade instrumental, argumentando que ela transformava as pessoas em meros objetos do sistema capitalista, reduzindo a sociedade a um mecanismo de controle. Habermas concordava com essa crítica, mas propôs um outro tipo de racionalidade, a racionalidade comunicativa. O que é a racionalidade comunicativa? Ao contrário da racionalidade instrumental, que busca apenas eficiência e controle, a racionalidade comunicativa valoriza o diálogo, o consenso e o entendimento mútuo. Para Habermas, os problemas sociais não podem ser resolvidos apenas por especialistas ou burocratas. É preciso criar um espaço onde as pessoas possam debater racionalmente e chegar a acordos justos. A comunicação deve ser livre de coerção, ou seja, todos devem ter voz e participar do debate sem serem manipulados por interesses econômicos ou políticos. Esse conceito serviu de base para sua visão de uma sociedade democrática ideal, onde o poder deve ser baseado no consenso obtido por meio do diálogo. A teoria da ação comunicativa. No livro Teoria da Ação Comunicativa, 1981, Habermas desenvolveu um modelo para entender como a comunicação pode estruturar melhor a sociedade. Ele identificou dois tipos de ação. Ação instrumental, quando as pessoas agem apenas para alcançar um objetivo, sem se preocupar com os outros. Exemplo, uma empresa que explora trabalhadores para aumentar o lucro. Ação comunicativa, quando os indivíduos interagem buscando um entendimento mútuo e um consenso. Exemplo, um debate democrático onde todas as opiniões são ouvidas. Para que a ação comunicativa funcione, Habermas propõe um conceito chamado situação ideal de fala, onde todos os participantes têm igualdade de voz. Não há manipulação ou coerção. Os argumentos mais racionais e justos prevalecem. Esse modelo contrasta com a realidade, onde a comunicação é frequentemente manipulada pela mídia, pelos interesses econômicos e pelo poder político. Para Habermas, recuperar um espaço de debate racional é essencial para fortalecer a democracia. O conceito de esfera pública e a democracia deliberativa. Outro conceito central no pensamento de Habermas é a esfera pública, que ele explorou no livro Mudança Estrutural da Esfera Pública, 62. O que é a esfera pública? É um espaço onde os cidadãos podem discutir questões políticas e sociais livremente, sem a interferência do Estado ou do mercado. No passado, a esfera pública existia em espaços como cafés, jornais e debates públicos. Com o avanço da mídia de massa e da propaganda política, a esfera pública se deteriorou, pois as pessoas passaram a ser influenciadas por discursos manipulados e fake news. Para Habermas, a solução para fortalecer a democracia é revitalizar a esfera pública, garantindo que os cidadãos tenham acesso a informações livres e possam participar ativamente do debate público. Isso se conecta à ideia de democracia deliberativa, né, que defende que as decisões políticas devem ser tomadas com base no diálogo racional entre os cidadãos. 4. Direito, sociedade e comunicação. A teoria do discurso. Nos anos 1990, Habermas expandiu sua teoria para incluir o direito e a moral, desenvolvendo a teoria do discurso. Segundo ele, as normas sociais e as leis devem ser legitimadas pelo debate público e não apenas impostas pelo Estado ou por elites políticas. Para que uma norma seja legítima, ela precisa ser aceita racionalmente pela sociedade em um processo de comunicação sem coerção.
Isso significa que a justiça deve ser construída com base na participação democrática e não apenas em decisões tecnocráticas. Essa ideia influenciou discussões sobre direitos humanos, ética e justiça social, reforçando a importância da comunicação para a construção de sociedades mais justas. Habermas e os desafios atuais. O pensamento de Habermas continua relevante para entender problemas contemporâneos, como 1. Fake news e manipulação da informação. A desinformação ameaça a esfera pública e enfraquece a democracia. Para Habermas, é essencial criar mecanismos que protejam a comunicação livre e racional. 2. Crise da democracia e populismo. O populismo usa a mídia e as redes sociais para manipular a opinião pública, dificultando o debate racional. A teoria habermasiana propõe fortalecer a democracia deliberativa para combater essa tendência. 3. Papel da tecnologia na comunicação. A internet ampliou o acesso à informação, mas também criou bolhas ideológicas que dificultam o consenso. A questão central é como usar a tecnologia para fortalecer e não enfraquecer a esfera pública. Conclusão. Habermas reformulou a teoria crítica ao substituir o pessimismo radical da primeira geração da Escola de Frankfurt por uma abordagem mais construtiva e otimista. Ele propôs que a solução para os problemas modernos não está apenas na crítica ao sistema, mas na construção de uma comunicação racional e democrática. Seus conceitos de ação comunicativa, esfera pública e democracia deliberativa oferecem um modelo para pensar sociedades mais justas e participativas, onde as decisões políticas são tomadas por meio do debate público livre e transparente. Dessa forma, Habermas se tornou uma referência fundamental para discussões sobre democracia, ética, direito e comunicação século XXI. A relação entre a escola de Frankfurt e os movimentos políticos do século XX, especialmente os protestos estudantis de 1968 e o pensamento da nova esquerda, foi marcada por uma profunda influência teórica, ainda que os principais pensadores frankfurtianos, como Theodor Adorno e Max Horkheimer, tivessem uma postura mais cética em relação à capacidade de transformação social por meio da ação política direta. No entanto, a obra de Herbert Marcuse, um dos integrantes mais influentes da Escola de Frankfurt, foi central para a Juventude Radical de 1968 e para o surgimento da nova esquerda. Em seu livro O Homem Unidimensional, publicado em 1964, Marcuse apresentou uma crítica contundente à sociedade capitalista avançada, argumentando que o sistema havia se tornado extremamente eficaz em controlar as mentes e os desejos das pessoas, criando uma falsa sensação de liberdade, enquanto, na verdade, mantinha a população em um estado de conformidade e alienação. Para Marcuse, a verdadeira possibilidade de mudança social viria não da classe trabalhadora industrial, como Marx havia proposto, mas das minorias marginalizadas, dos movimentos estudantis e daqueles que viviam à margem do sistema. Essas ideias ressoaram profundamente entre os jovens que protagonizaram os levantes de 1968, especialmente na França, na Alemanha e nos Estados Unidos. Os estudantes que criticavam o autoritarismo das instituições, o consumismo da sociedade de massas e a guerra imperialista no Vietnã viam na crítica cultural da Escola de Frankfurt uma explicação teórica para o que consideravam a escravidão mental imposta pelo capitalismo e pelos meios de comunicação de massa. Além de Marcuse, Jürgen Habermas, representante da segunda geração da Escola de Frankfurt, também influenciou a nova esquerda, embora de forma mais cautelosa. Habermas desenvolveu a ideia de esfera pública, defendendo que a verdadeira democracia só poderia ser alcançada por meio do diálogo racional e livre de coerção, onde os cidadãos pudessem debater questões sociais e políticas de forma igualitária. Para ele, o problema do capitalismo moderno não era apenas a exploração econômica, mas a destruição da comunicação autêntica, substituída por discursos manipulados e ideológicos. No entanto, a relação entre Habermas e os estudantes de 1968 foi tensa. Em um famoso episódio na Alemanha, Habermas chegou a acusar os líderes estudantis de praticarem uma forma de fascismo de esquerda ao tentar impor suas ideias de forma autoritária. Isso refletia a postura ambígua da Escola de Frankfurt em relação aos movimentos revolucionários. Embora compartilhassem a crítica ao sistema capitalista,
Os pensadores frankfurtianos desconfiavam das soluções imediatistas e do potencial autoritário das massas. Ainda assim, a crítica à indústria cultural desenvolvida por Adorno e Horkheimer em Dialética do Esclarecimento tornou-se um pilar importante para a nova esquerda. A ideia de que a cultura popular havia se transformado em uma ferramenta de manipulação e controle das massas foi amplamente adotada pelos jovens que questionavam o papel dos meios de comunicação, da publicidade e do entretenimento na manutenção da ordem social capitalista. Em resumo, a Escola de Frankfurt forneceu à nova esquerda e aos protestos de 1968 uma base teórica sofisticada para compreender as novas formas de dominação social que iam além da exploração econômica tradicional. Embora os pensadores da escola tivessem divergências em relação às estratégias revolucionárias, suas ideias sobre alienação, cultura de massa e racionalidade instrumental influenciaram profundamente a juventude radical da época, moldando o pensamento crítico que emergiu a partir da década de 1960. A Escola de Frankfurt exerceu uma profunda influência intelectual sobre os movimentos políticos do século XX, especialmente os protestos estudantis de 1968 e o pensamento da nova esquerda. Embora os principais pensadores frankfurtianos não tivessem uma postura revolucionária direta, suas análises críticas da sociedade capitalista, da cultura de massa e das novas formas de dominação foram fundamentais para a formação do pensamento crítico que inspirou esses movimentos. Entre os frankfurtianos, Herbert Marcuse foi o que mais dialogou com a juventude radical dos anos 1960. Em sua obra O Homem Unidimensional, 1964, Marcuse argumentava que o capitalismo avançado havia se tornado extremamente eficaz em controlar a subjetividade das pessoas, criando uma falsa sensação de liberdade por meio do consumo e da cultura de massa. Para ele, a dominação moderna não se dava apenas pela repressão direta, mas pela manipulação dos desejos e pela alienação da consciência. Essa crítica ressoou fortemente entre os estudantes de 1968, que viam nas universidades, nos meios de comunicação e nas instituições políticas mecanismos que perpetuavam a opressão social e cultural. Movimentos como o Maio de 1968 na França, a revolta estudantil na Alemanha e as manifestações contra a Guerra do Vietnã nos Estados Unidos foram influenciados pela ideia de que era necessário não apenas transformar a economia, mas também libertar a consciência humana dos mecanismos sutis de controle impostos pelo sistema capitalista. Além de Marcuse, a obra de Theodor Adorno e Max Horkheimer, especialmente a crítica à indústria cultural desenvolvida em Dialética do Esclarecimento, também foi fundamental para a nova esquerda. Adorno e Horkheimer argumentavam que a cultura de massa havia sido cooptada pelo capitalismo, transformando-se em uma ferramenta de controle social que reforçava a passividade das massas. Para os jovens de 1968, essa crítica explicava como a televisão, a música popular e o cinema eram utilizados para anestesiar a população e impedir a consciência crítica. No entanto, a relação entre a Escola de Frankfurt e os movimentos políticos de 1968 foi ambígua. Jürgen Habermas, representante da segunda geração da escola, chegou a criticar os líderes estudantis alemães, acusando-os de praticarem uma espécie de fascismo de esquerda, ao tentar impor suas ideias de forma autoritária. Adorno, por sua vez, foi hostilizado por estudantes radicais que o viam como excessivamente teórico e distante da luta prática. Em um episódio emblemático, estudantes invadiram uma de suas palestras na Universidade de Frankfurt e o acusaram de estar traindo a revolução. Apesar dessas tensões, as ideias da Escola de Frankfurt forneceram à nova esquerda um arcabouço teórico sofisticado para compreender as novas formas de dominação social que iam além da exploração econômica descrita por Marx. A crítica à racionalidade instrumental, à alienação cultural e à mercantilização da vida cotidiana tornou-se um pilar fundamental para os movimentos que buscavam não apenas uma revolução política, mas também uma revolução cultural e uma transformação das relações humanas. Em suma, embora a Escola de Frankfurt não tenha liderado diretamente os movimentos de 1968, suas ideias foram cruciais para a formação da consciência crítica que orientou a juventude radical da época.
A crítica frankfurtiana ao capitalismo moderno, a manipulação ideológica e a cultura de massa ajudou a moldar o pensamento da nova esquerda e continua sendo uma referência essencial para aqueles que buscam entender as dinâmicas de poder e dominação nas sociedades contemporâneas. A Escola de Frankfurt, embora tenha sido um dos movimentos filosóficos mais influentes do século XX, foi alvo de diversas críticas, tanto de correntes marxistas quanto de outros filósofos contemporâneos. Essas críticas giram em torno da relação dos frankfurtianos com o marxismo ortodoxo, da suposta falta de ação política prática e do pessimismo excessivo em relação à modernidade e à cultura de massa. Do ponto de vista marxista, a principal crítica à Escola de Frankfurt foi seu afastamento do materialismo histórico e da ênfase na luta de classes como motor da transformação social. Enquanto Karl Marx via a trabalhadora como o sujeito revolucionário capaz de derrubar o capitalismo, pensadores como Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse passaram a enxergar a classe operária como integrada ao sistema de consumo e alienada pela indústria cultural. Para muitos marxistas ortodoxos, isso representava uma rendição teórica, pois a escola de Frankfurt teria abandonado a ideia de que a revolução viria da organização política do proletariado. Outro ponto de crítica por parte dos marxistas foi o caráter excessivamente teórico e pessimista da teoria crítica. Adorno e Horkheimer, por exemplo, em Dialética do Esclarecimento, argumentaram que a racionalidade moderna, ao invés de libertar a humanidade, havia se transformado em um instrumento de dominação e controle. Para muitos críticos, essa visão levou a um niilismo político, no qual a possibilidade de transformação social parecia inviável diante do poder totalizante do capitalismo e da manipulação cultural. O filósofo marxista George Lukács, por exemplo, acusou a escola de Frankfurt de ser uma forma de marxismo pessimista e de se afastar das questões concretas da luta de classes. Por outro lado, Jürgen Habermas, representante da segunda geração da escola de Frankfurt, também foi alvo de críticas, especialmente por sua ênfase no discurso racional e no consenso democrático como caminho para a emancipação social. Filósofos pós-estruturalistas, como Michel Foucault, argumentaram que Habermas subestimava as relações de poder que atravessam a linguagem e o próprio campo do discurso. Para Foucault, o poder não está apenas nas instituições, mas permeia todas as relações sociais, inclusive aquelas que Habermas via como espaços de comunicação livre e racional. Outro crítico importante foi Slavoj Žižek, que acusou a escola de Frankfurt, especialmente Adorno, de ter uma postura elitista e intelectualista, incapaz de dialogar com as expressões culturais populares. Para Žižek, ao rejeitar a cultura de massa como mero instrumento de dominação, Adorno ignorava o potencial subversivo que poderia emergir de elementos da cultura popular, como a música, o cinema e o humor. Além disso, a escola de Frankfurt foi criticada por pensadores conservadores, como Leo Strauss, que viam na teoria crítica uma forma de relativismo moral e de corrosão dos valores tradicionais da sociedade ocidental. Para Strauss, a crítica frankfurtiana à racionalidade iluminista e à moralidade burguesa enfraquecia os fundamentos éticos e políticos da civilização ocidental. Em síntese, as principais críticas à escola de Frankfurt vieram de três frentes distintas: dos marxistas, ortodoxos, que a acusaram de abandonar a luta de classes e de se render ao pessimismo teórico, dos pós-estruturalistas, que criticaram sua ênfase na racionalidade e na comunicação como formas de emancipação social, dos conservadores, que viram na teoria crítica uma ameaça aos valores tradicionais e à coesão social. Apesar dessas críticas, a Escola de Frankfurt permanece uma referência fundamental na filosofia contemporânea, especialmente por sua análise profunda das estruturas de poder, da cultura de massa e das formas modernas de alienação. As ideias da Escola de Frankfurt continuam a exercer uma influência profunda no pensamento filosófico, sociológico e político contemporâneo, especialmente no que diz à crítica social, à análise da cultura de massa e à compreensão das novas formas de dominação no mundo capitalista globalizado. No campo da filosofia, a teoria crítica desenvolvida pelos frankfurtianos, como Theodor Adorno,
Max Horkheimer e Herbert Marcuse, permanece uma referência fundamental para aqueles que buscam analisar as contradições da modernidade e os efeitos alienantes da racionalidade instrumental. A crítica à indústria cultural, por exemplo, tornou-se ainda mais relevante na era digital, onde as grandes plataformas de mídia social e o entretenimento de massa exercem um papel central na manipulação da opinião pública e na formação de subjetividades. A ideia de que a cultura foi cooptada pelo capitalismo para transformar indivíduos em consumidores passivos se manifesta claramente em fenômenos contemporâneos, como o consumismo exacerbado, a espetacularização da política e a produção de narrativas ideológicas pela mídia. No campo da sociologia, a influência da Escola de Frankfurt é visível nas análises sobre desigualdade social, racismo estrutural, gênero e poder simbólico. Autores contemporâneos, como Nancy Fraser e Axel Honneth, ambos influenciados por Jürgen Habermas, expandiram a teoria crítica para o estudo das lutas por reconhecimento e justiça social. Honneth, por exemplo, argumenta que as sociedades modernas não são apenas marcadas pela exploração econômica, mas também por formas de desrespeito social que atingem grupos marginalizados e minorias. Essa abordagem foi fundamental para fortalecer movimentos sociais ligados ao feminismo, à luta antirracista e aos direitos LGBTQ+. Além disso, a teoria crítica também influenciou o pensamento político, especialmente em correntes progressistas e de esquerda que buscam compreender as novas formas de dominação no capitalismo contemporâneo. A crítica frankfurtiana à racionalidade técnica e ao fetichismo da mercadoria ajudou a moldar debates sobre o impacto do neoliberalismo, a precarização do trabalho e a crise ambiental. Movimentos como o Black Lives Matter, as lutas indígenas contra a destruição ambiental e as mobilizações feministas contra o patriarcado muitas vezes incorporam conceitos frankfurtianos, como a crítica à alienação e a necessidade de uma consciência crítica, capaz de romper com as narrativas ideológicas impostas pelo sistema. Outro aspecto fundamental da herança frankfurtiana é a ideia de que a democracia moderna está em crise devido à manipulação midiática e à fragmentação do espaço público. A análise de Jürgen Habermas sobre a esfera pública e a necessidade de um debate racional e livre de coerção tornou-se ainda mais relevante na era das redes sociais, onde a polarização política, as fake news e os discursos de ódio minam a possibilidade de um diálogo democrático autêntico. Além disso, a crítica à tecnologia como ferramenta de dominação social, presente nas obras de Adorno e Marcuse, se conecta com discussões atuais sobre a vigilância digital, o uso de algoritmos para controle social e a manipulação de dados por grandes corporações como Google, Amazon e Facebook. Em resumo, a influência da Escola de Frankfurt persiste porque suas análises foram capazes de captar as dinâmicas mais profundas do capitalismo moderno, que se tornaram ainda mais intensas na era da globalização e do neoliberalismo. Seja na crítica à cultura de massa, na análise das estruturas de poder ou na defesa da emancipação social, o legado da teoria crítica continua sendo um instrumento essencial para aqueles que buscam compreender e transformar a realidade contemporânea.